Bom dia! Quarta-feira, 25 de outubro. Vamos iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês com as principais informações do dia no finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala em informação, a gente lembra da Gazeta de Alagoas. Vamos acompanhar os destaques desse jornal. Olha, Ministério Público de Contas rejeita a ação contra a compra de hospital. Guerra no Oriente Médio. Israel descarta cessar fogo e ONU diz que conflito corre risco de se espalhar. Estados Unidos fazem alerta ao Irã e governo israelense pede a demissão de secretário-geral. Vamos subir um pouco mais para a gente ver os demais destaques aqui. Olha, governo pode enviar forças armadas para o Rio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ontem ter sugerido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o uso das Forças Armadas em áreas do Rio de Janeiro, onde na última segunda-feira 35 ônibus e um trem foram incendiados após a morte de um miliciano. A cidade amanheceu ainda em clima de caos e medo. Cartão Escola 10 é apontado no Distrito Federal como modelo para a União. Comissão aprova a prorrogação de desoneração para 17 setores. E lote residual do imposto de renda paga 8,9 milhões a 3,2 mil aqui no estado. E suplente doutora Sâmia toma posse na Assembleia Legislativa. Juntos no CSA em 1999, Arnan e Souza falam da Conmebol. Senado rejeita recurso de Rodrigo Cunha e aprova a CPI da Braskem. E aqui, olha, programa-se no Caderno B, Clube do Jazz, Ana Gal e animação são as atrações do cinema e música no Arte Pajuçara. Esses são aqui os destaques da Gazeta de Alagoas. Se você quer se aprofundar mais neles, acessa gazetadealagoas.com.br. Claro, também seja assinante desse importante jornal aqui do nosso estado, tá? Olha, gente, a gente começa o nosso jornal hoje trazendo informações para vocês a respeito de um incêndio que aconteceu na manhã de hoje no centro da nossa capital, em uma loja de móveis e eletrodomésticos. Vamos ver. As chamas tiveram início por volta das 6 horas da manhã e tomaram conta de toda a loja. Era possível avistar a fumaça de diversos pontos da região. Foi necessário quebrar a porta da loja para que os militares entrassem e pudessem conter o fogo e realizar o trabalho de rescaldo. Os bombeiros utilizaram mais de 17 mil litros de água no local. A área também precisou ser isolada para maior segurança, já que há muita movimentação com vários outros edifícios vizinhos. Muitos eletrodomésticos foram perdidos, como televisores, máquinas de lavar, geladeiras. Além disso, a estrutura da loja ficou comprometida. E olha só, gente, o nosso repórter da Gazeta Web, Rádio Mix, esteve no local, Rogério Costa, desde o início do incêndio e acompanhou aí essas primeiras horas desse incêndio, além também de acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar agora. De 2 horas de luta no combate às chamas durante esse sinistro, esse incêndio aqui no prédio do Magazine Luiza, na Rua do Comércio, na área central de Maceió, os bombeiros utilizaram 17 mil litros de água, vindas de 2 caminhões-tanque, um com capacidade de 5 mil litros e o outro com capacidade de 12 mil. A princípio, o incêndio parecia controlado, mas as chamas voltaram. E os bombeiros agora estão com dificuldades porque não há água. Inclusive, o prédio das lojas americanas, na vizinhança, vai ceder água para que os bombeiros possam realizar o trabalho de combate às chamas. Houve uma reignição, há o risco da fachada, inclusive, desabar. Está sendo aguardada, inclusive, a presença da Defesa Civil do município para avaliar não apenas o prédio incendiado, mas os prédios vizinhos. A luta continua. Desde as 6 horas e 8 minutos, quando o alarme da loja soou, segundo o pessoal da segurança, indicando que havia algum problema. Mas ninguém imaginava que fosse um incêndio. A partir do momento que a fumaça surgiu, aí os bombeiros foram acionados. O combate continua. Houve uma reignição, recomeçou o incêndio aqui e os bombeiros permanecem no local, a área está isolada. Isso está abalando a movimentação no centro de Maceió. Muitas lojas no entorno não abriram ainda por causa da movimentação aqui no local. Do centro de Maceió, reportagem de Rogério Costa. E olha só, gente, agora a gente vem com a participação ao vivo do repórter Henrique Pereira e nosso cinegrafista Chico Nogueira, que estão nesse momento no centro de Maceió, exatamente onde aconteceu esse incêndio. Eles trazem informações atualizadas sobre esse caso. Bom dia para você, Henrique. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Como é que está a situação por aí, Henrique?
Bom dia, Porlane, bom dia a todos que estão assistindo ao TV Mar News. Seguinte, o movimento no centro continua normal, as lojas, no âmbito geral, elas abriram as portas, porém essa parte aqui onde nós estamos, que fica exatamente em frente à loja que pegou fogo, está isolada. Detalhe, a gente percebe que as lojas ao lado, imediatamente ao lado, também foram isoladas por segurança. Esse é um trabalho que, como contou o Rogério agora há pouco, tomou toda a manhã por parte dos militares do Corpo de Bombeiros. Aqui estão também agentes da Defesa Civil, autoridades de modo geral, preocupados com a questão estrutural. Antes da gente ouvir o representante da Defesa Civil, a gente também vai acompanhar o que disse o capitão brasileiro, que foi o comandante da guarnição que atendeu inicialmente esse incêndio aqui no calçadão da Rua do Comércio. Vamos acompanhar. Duas linhas de frente, a parte principal da loja por trás. Agora o foco de incêndio se encontra no meio, que a gente já está tentando ter acesso para ter o controle total da situação. Causou? Não, isso quem vai fazer é a perícia, a avaliação. Isso. No momento a gente está mais querendo controlar. Sendo controlado? Bem, está sob controle, conseguimos diminuir bastante as chamas. Agora o foco é só no meio, que agora a gente vai fazer o combate por cima, para depois retirar todo esse entulho, que é a grande dificuldade da gente, é esses entulhos da frente, que já vem uma retroescavadeira e vai auxiliar bastante para a gente fazer o rescaldo para controlar de fato. A loja tinha sistema anti-incêndio? Bem, isso quem vai dizer é a perícia. Quando a gente chegou, a parte de cima já tinha caído, né? O teto, o incêndio estava muito dantesco, a gente se concentrou em controlar as chamas. Os prédios vizinhos, capitão. Fizemos a verificação dos dois prédios, não tem nenhum problema até o momento. A loja tinha a licença do Corpo de Bombeiros para funcionar? Bem, isso eu não posso informar, né? Porque é questão de outro setor do bombeiro. Meu setor é só o combate imediato. Chegou a faltar água em algum momento? Foram 17 mil litros consumidos, né? A gente tem um hidrante posterior da loja, né, que conseguiu suprir. Agora, a grande deficiência aqui do centro é os hidrantes. Nem todos os locais eles funcionam, né? Mas graças a Deus tem um posterior que está dando para suprir. Ô, Matheus. Pois é, a gente tem percebido, né, o quão trabalhoso foi para os bombeiros combater esse incêndio. Inclusive, o Chico mostra agora. Aqui, Chico, um pouquinho para... Aí, você consegue mostrar? Ó. Veja que por mais que a turma tenha feito um combate, digamos que total, ainda há alguns pontos onde as chamas voltam. Mas são chamas isoladas, né? Rapidamente o pessoal do bombeiro identifica, vai lá e apaga. Qual é o próximo passo, Porlane e amigos que estão acompanhando a nossa programação? Após a extinção total desse fogo, a retirada desses escombros, infelizmente, pelo que se vê, não se sobrou muita coisa, praticamente só ferro, retorcido, foi perda total aqui no estabelecimento. Aí sim, controlado e retirado o entulho, a Defesa Civil vai agir. Inclusive, estou aqui com o Abelardo Nobre, ele que é coordenador da Defesa Civil do município. Abelardo, obrigado pela sua disponibilidade. Hoje, com certeza, vai ser um dia de muito trabalho, até mesmo para que vocês possam avaliar posteriormente a edificação, né? Não, exatamente. Desde do início da manhã, as equipes já estavam aqui fazendo esse isolamento, não é? Fazendo a evacuação das edificações circunvizinhas, né, de forma preventiva, para que realmente o Corpo de Bombeiros pudesse trabalhar com mais calma, né, de forma mais tranquila, combatendo o incêndio. Então, como você já descreveu, após essa etapa, que é realmente o combate ao incêndio, aí a gente entra para fazer a análise estrutural do prédio, para ver se há uma recomendação de demolição, de recuperação, enfim. E também a gente faz a vistoria nas edificações também vizinhas, circunvizinhas, para ver se houve algum dano também nessas edificações. Há algum reporte inicial em relação à estrutura? Alguém comentou alguma coisa? Os proprietários, funcionários das lojas vizinhas? Não, a gente tem algumas imagens já feitas pelo Corpo de Bombeiros, a gente já percebe que houve realmente um comprometimento da estrutura da loja que hoje sofre com incêndio. As outras lojas circunvizinhas nós também já entramos, né, a própria Defesa Civil, e até o presente momento a gente não identificou nenhum dano. Mas é uma avaliação preliminar, né? Exatamente, né? A avaliação realmente final, ela só pode ser realmente feita após 24 horas, quando você tem o resfriamento dessas paredes
e aí você vai verificar o fenômeno físico de dilatação ou de retração. E isso aí só pode ser feito 24 horas após encerrar essa fase, que não encerrou ainda. Perfeito. Bom, não há relato de vítimas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, é uma área, como vocês estão vendo aí, muito frequentada, é uma área de uma densidade assim, né, de pessoas muito grande. E aí a Defesa Civil está aqui fazendo todo esse monitoramento para que as pessoas não se aproximem da área que ainda está com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Perfeito, Abelardo. Obrigado pelas suas informações. Chico, seguinte, a gente está vendo aqui o pessoal da limpeza urbana, né, que daqui a pouco vai começar a trabalhada, que é a retirada desses ferros, a retirada dos entulhos como um todo. Isso, claro, depois que o Corpo de Bombeiros liberar 100%. Você vê que ainda há muita fumaça, ainda há alguns focos de incêndio, não há ainda um diagnóstico sobre o que poderia ter provocado. É claro que a gente sempre desconfia de eventuais curtos-circuitos, mas isso só vai poder ser dado uma resposta concreta em relação a isso após o trabalho da perícia, que será feita pelos bombeiros, caso os proprietários sinalizem que desejam. A gente pôde observar a movimentação, inclusive falando em proprietário, falando em relação ao acionamento de seguro. Então, pelo menos já é um lado, né, que essa loja possivelmente tem a cobertura de um seguro e aí diminui um pouco o prejuízo. Mas, como também dissemos, Porlane, antes de devolver aí para você, o movimento no centro segue normal, salvo, claro, as lojas vizinhas aonde, infelizmente, ocorreu esse incêndio nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 25. Aqui, acompanhando o trabalho dos bombeiros, do pessoal da limpeza e também da Defesa Civil, tem muita gente, né, curiosas, para entender melhor o que foi que aconteceu, mas realmente são imagens que chamam a atenção. Desde longe, como a gente mostrou na abertura do nosso programa, onde a fumaça era muito grande, podia ser avistada ao longe, e aqui de perto é realmente uma cena chocante, destruição total nesse estabelecimento comercial e muita gente acaba parando para observar. Devolvo para você, Porlane. Obrigada, Henrique. Você consegue me ouvir? Não sei se o Henrique consegue me ouvir aí na rua. Você consegue me ouvir, Henrique? Sim, estou lhe ouvindo. Henrique, uma coisa que chama a atenção, né, Sim, eu queria de repente ver se você consegue falar e chamar o Abelardo, né, aí para o canto e ver se de repente ele consegue responder isso para a gente. Na sonora passada que a gente viu do Corpo de Bombeiros, uma questão que chama muita atenção é que o próprio Corpo de Bombeiros diz que um problema nessa região do centro é o funcionamento dos hidrantes. Nem todos funcionam e isso chama muita atenção porque a gente tem aí, é o centro da nossa cidade, né? São muitas lojas, uma loja coladinha a outra. Imagina só se esse incêndio ainda tivesse uma proporção maior, né? A quantidade de hidrantes que a gente tem, infelizmente, não é suficiente, segundo o próprio Corpo de Bombeiros. Eu não sei se de repente o Abelardo conseguiria conversar com a gente sobre isso, nos explicar de quem é a responsabilidade pela manutenção desses hidrantes, enfim, de repente ver com ele se ele sabe dar para a gente alguma resposta em relação a isso, Henrique, por favor. Pois não. Abelardo, a gente teve, num passado não tão distante, um grande incêndio também na loja Gaivota, né? E lá, na oportunidade, se discutiu muito acerca dos hidrantes. Hoje também, o comandante da guarnição do Corpo de Bombeiros falou da dificuldade de se arrumar hidrantes. Isso é uma coisa que é discutida entre a corporação, vocês, a prefeitura como um todo. Você tem essa informação? Se isso faz parte do planejamento, do espaçamento aqui do centro? A gente vai discutir isso posteriormente, né? Como eu falei, nesse momento a gente está dando essa resposta. Então, todas as dificuldades, falhas ou acertos, depois vão ser avaliadas e nesse relatório da Defesa Civil vai ser encaminhado às autoridades que competem a solucionar essa problemática. Então, até o presente momento, eu não posso me pronunciar nisso, porque eu tenho que aguardar as informações técnicas, né, por parte de quem é envolvido, para que a gente tome as decisões necessárias e a gente encaminhe essas decisões, essas recomendações aos outros órgãos. No que cabe à Defesa Civil, com certeza, recomendações serão feitas num segundo momento. Exatamente. No que cabe à Defesa Civil, no segundo momento, haverá essas recomendações. Perfeito, Abelardo, obrigado. Tá aí, Porlane, eu lembrei, né, tivemos aquele grande incêndio também na loja Gaivota, que não fica exatamente aqui no calçadão da Rua do Comércio, mas fica numa das ruas aqui também de grande movimentação no centro. Isso foi, se não me falha a memória, 2017 ou 2018. E desde lá se falava da questão dos hidrantes. Aqui mesmo,
não observo nenhum, parece que tem um ali na frente, né? Mas o corpo de bombeiros... Tem um ali na frente, né? E você vê aqui que a viatura presente, foi um carro desse, já não é a primeira viatura que vem aqui, então realmente foi muita... Do outro lado tem um hidrante, né? Mas é um só, né? Pois é mais complicado. Enfim, essa é uma logística realmente complicada, que volta sempre à pauta em momentos como esse. É sempre mais importante. Vovó já dizia, né? Que prevenir é melhor do que remediar, Paulane. Nesse momento, 11 horas 25 minutos, a gente volta já conferindo os destaques do portal Gazeta Web. Olha, a gente vê aqui, né, bem claro que esse incêndio que atingiu essa loja de eletrodomésticos e de móveis aqui no centro de Maceió, ela está sendo destaque aqui no portal Gazeta Web. Olha, incêndio no Magazine Luiza, danos na estrutura podem causar demolição de loja incendiada no centro. A informação que a gente teve, gente, que chegou agora há pouco aqui a gente, é que essa loja passou por um incêndio também em 2015. Já é a segunda vez que essa loja, então, sofre incêndios no centro de Maceió, né? Aí a gente tem aqui, por causa dos danos, estrutura da loja incendiada no centro pode ser demolida. A gente vê aí que realmente foi um incêndio de grandes proporções. Na própria sonora do Corpo de Bombeiros, eles já avisaram, né, para a gente, já passaram a informação de que ao chegar ao local, o primeiro piso da loja já tinha ido todo abaixo. É preciso realmente agora esse trabalho com todo o cuidado, né, de realização do rescaldo para retirar todo o material que está dentro da loja para que o Corpo de Bombeiros possa entrar no ambiente de maneira segura, tá bom? Vendedor ambulante é preso no Vera Arruda após passar mão nos seios de criança. Pai da menina usou o telefone dela para marcar um encontro com o acusado no corredor situado na Jatiuca, onde ocorreu a prisão. Agrediu vítima, a mulher é presa após chamar gerente de loja de viadinho. Gente, que absurdo! A Fundamento do Solo, saiba quais os próximos passos da CPI da Braskem no Senado. Magazine Luiza, fumaça em loja foi vista em vários pontos da cidade e a área precisou ser isolada. Incêndio de grandes proporções atinge loja no centro. São os destaques aqui da Gazeta Web, portal Gazeta Web. Aqui no cantinho você consegue acompanhar toda a nossa programação ao vivo, tá bem? Olha, o policial militar Jameson do Nascimento Porto, sobrevivente do atropelamento na AL-220, irá depor hoje à Polícia Civil. O depoimento ajudará as autoridades a esclarecer mais detalhes do ocorrido. Jameson recebeu alta do Hospital de Emergência do Agreste na última segunda-feira. Ele estava internado desde o acidente no dia 15 deste mês. E aí a gente vai, né, acompanhar, olha aí, o vídeo dele no exato momento em que ele sai emocionado, né, sendo recebido por seus companheiros de farda. Jameson, que é sobrevivente desse acidente que aconteceu no último dia 15, e vitimou a noiva dele, Cibele Barbosa. E a gente tem mais informações a respeito desse acidente também. O empresário Edson Lopes, envolvido no acidente que atingiu o casal de ciclistas na L220, entregou-se ontem à polícia em Arapiraca. A informação foi confirmada por Edberg Oliveira, titular da delegacia da cidade. Edson estava com um decreto de prisão temporária de 5 dias em aberto desde a última quinta-feira. De acordo com a decisão da Justiça, a prisão tem caráter cautelar para não obstruir as investigações devido à influência que o acusado possui na região. No acidente, ele estava conduzindo uma caminhonete quando atingiu o casal de ciclistas e policiais militares Jameson Nascimento Porto e Cibele Barbosa. A moça veio a óbito, já o marido sobreviveu e recebeu alta na última quinta-feira. E a gente tem aí imagens, né, desse acidente, no exato momento em que realmente a caminhonete atingiu os dois ciclistas ali na L220 no município de Arapiraca.
E pai e filho foram presos por tráfico de 43 aves silvestres ontem em Taquarana, no interior aqui do nosso estado. A maioria das aves eram da espécie canário da terra, rolinha, trinca-ferro e azulão. Elas eram usadas em rinhas. Além dos animais, foram encontradas 2 espingardas pertencentes ao filho. Os detidos não tiveram as identidades reveladas. O pai foi indiciado por criação de animais silvestres em cativeiro e liberado em seguida. Já o filho permanecerá detido e irá responder por posse ilegal de arma de fogo e criação de animais silvestres em cativeiro. E olha, a segunda vítima do atentado a tiros ocorrido na praia da Barra de São Miguel, no dia 15 deste mês, veio a óbito na última segunda-feira. A informação foi repassada pela delegada responsável pelo caso, Liana Franca. A vítima, do sexo masculino, estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral do Estado, aqui em Maceió. No atentado, um jovem de 16 anos que estava comemorando o aniversário foi morto por engano. O alvo principal era a vítima que veio a falecer na segunda-feira. A Polícia Civil já identificou os 2 suspeitos envolvidos no caso e fez já o início das buscas por elas, tá bom? A gente tem também mais informações, gente, dessa vez sobre uma operação que aconteceu na manhã de hoje em diversos bairros aqui de Maceió. Essa operação, que é uma operação da Polícia Civil, prendeu 7 pessoas acusadas de diversos crimes, entre eles homicídio, roubo, lesão corporal e estupro de vulnerável. Os policiais civis deram cumprimento a mandados de prisão, busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação policial foi comandada pelo delegado-geral Gustavo Xavier e mobilizou policiais civis da Draco, Dimpol, Oplit, além de contar com o apoio do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Essas são as imagens dessa operação que aconteceu na manhã de hoje, resultando na prisão de 7 pessoas. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações.